Eu tenho, nos últimos dias, na igreja de Bebedouro, na ceifa de Bebedouro, eu tenho falado a respeito do livro de Números, já faz praticamente aí umas 2 semanas, e eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, em relação a esse livro também. Nós vemos que Moisés ali, ele está levando o povo até a terra prometida, e no capítulo 14, se eu não me engano, há um momento em que o povo quer voltar para o Egito. Quantos aqui saíram do Egito, saíram do mundo? Todos nós, né? Fomos tirados do Egito, da escravidão do pecado, e estamos trilhando esse caminho em direção à terra prometida. E ali no livro de Números nós vemos que, por causa muitas vezes de dificuldades, crises que eles passavam no caminho, e crises reais, necessidades reais, problemas reais, muitas vezes eles começavam a murmurar, muitas vezes eles começavam a reclamar, e começavam a falar de voltar para o Egito, de voltar para aquela vida de escravidão. E toda vez que a gente fala de Israel, da nação de Israel, é sempre, nos dias de hoje, uma analogia com a igreja. E quando nós falamos desse povo que muitas vezes, quando passa por dificuldades, quer voltar, nós lembramos também de nós, igreja, que muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus já fez nas nossas vidas, e pensamos também em voltar, pensamos também em chutar o balde. E talvez você entrou aqui nessa noite, se já não chutou o balde, mas querendo chutar o balde, querendo sair desse caminho, querendo mudar a direção, não andar mais em direção à terra prometida, mas andar de volta para aquela vida do Egito, de escravidão, em troca de algumas cebolas, alguns alhos. Meu irmão e minha irmã, aconteceu isso já naqueles dias, mas quando Deus vê o povo reclamando, Deus se ira, e Moisés intercede pelo povo, e Moisés se lembra das virtudes de Deus. Deus queria destruir o povo, mas Moisés intercede, e Deus, o Senhor é longânimo, ele começa a lembrar das virtudes de Deus. O Senhor é grande em misericórdia, e Deus, segundo a intercessão de Moisés, tem misericórdia do povo, perdoa o povo, e o povo continua trilhando no caminho, e vai acontecendo mais coisas, alguns ainda continuam se rebelando. Eles chegam num determinado ponto, que eles têm que atravessar a terra de Moabe, o reino de Moabe, cujo o rei se chamava Abimeleque. E Abimeleque chama um certo profeta, um profeta meio desviado, e para amaldiçoar o povo de Deus. Porque quando ele olha para a nação de Israel, quando Abimeleque vê aquele povo caminhando em direção à terra dele, e ele já sabia que Deus aparecia no meio do povo. Abimeleque ficou sabendo que Deus, de dia, ele vinha numa coluna de nuvem e refrescava o povo, e à noite, numa coluna de fogo, aquecia o povo. Abimeleque sabia que Deus tinha aberto o mar vermelho para o povo passar em terra enxuta, em terra seca, e que quando os inimigos de Israel tentaram pegá-los, o exército de Faraó, Deus fechou as águas e matou todos os inimigos de Israel. Abimeleque estava sabendo dessas coisas, dos milagres que Deus estava fazendo na nação de Israel, no povo de Deus, e ele fica com medo, e ele diz: eles vão acabar com a nossa terra, assim como o gado lambe o pasto, lambe a grama, ele acaba com o pasto, assim a nação de Israel vai fazer com o meu reino. Então ele resolve chamar esse profeta Balaão, para amaldiçoar o povo de Deus. E aqui
eu descobri algo, que o povo de Deus, ele é abençoado, e ninguém de fora pode amaldiçoar o povo de Deus. Se você é igreja de Deus, igreja de Jesus Cristo, entenda algo: ninguém pode te amaldiçoar, porque Deus a abençoou. Amém? Você recebe isso? Por 3 vezes esse rei, ele pede para Balaão amaldiçoar a nação de Israel, por 3 vezes, e as 3 vezes ele recebe uma palavra de Deus que diz: esse povo é abençoado, esse povo é um povo escolhido, esse povo é forte como boi selvagem, esse povo é forte como o leão. Quem vai acordar o leão? Por 3 vezes a palavra de Deus sobre o seu povo é que é um povo abençoado. E na última vez ele diz: quem quiser amaldiçoar esse povo vai ser amaldiçoado, e quem abençoar esse povo vai ser abençoado. E tudo isso acontece, e o povo continua caminhando em direção à terra prometida. E no capítulo de número 25, é o texto que nós vamos ler, conta uma história do que aconteceu com o povo. Abre aí a sua Bíblia, Números 25, do verso 1. O irmão da mídia, você tem aí a Bíblia NVT? Tem a NVT? Vamos ler nela. Números 25, a partir do verso 1. Diz assim: enquanto estava acampado em Sitim. O que significa Sitim? Sitim, a transliteração dessa palavra quer dizer acácia. Acácia quer dizer um lugar belo, de belas paisagens, de coisas boas, agradável aos olhos. Então, enquanto o povo estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Essas mulheres os convidaram para os sacrifícios aos seus deuses, e o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe. Olha aqui para mim. Enquanto nós estamos caminhando em direção à terra prometida, à eternidade com Jesus, à vida eterna, à vida abundante que Jesus preparou para nós, está preparando para nós, as moradas celestiais. Enquanto nós estamos caminhando, há coisas belas e atraentes que a todo momento nos convidam, tentam nos tirar do caminho, tentam nos atrair, para que a gente seja corrompido e adore falsos deuses. Quando isso aconteceu, quando os homens de Israel começaram a ter relação, a se prostituir com essas mulheres, o que aconteceu? A ira do Senhor se acendeu contra o povo. No verso 3, assim os israelitas prestaram culto a Baal Peor, e a ira do Senhor, a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. As coisas no caminho, enquanto nós estamos andando em direção à terra prometida, vão tentar fazer com que a gente perca o foco, fazer com que a gente desvie o caminho. E toda vez que nós nos inclinamos a essas coisas, é a mesma coisa de nos inclinarmos a falsos deuses. E falsos deuses nada mais são do que demônios. E a estratégia do inimigo da igreja é fazer com que a gente se incline
a esses falsos deuses. Por quê? Porque a igreja não pode ser amaldiçoada, a igreja é abençoada, mas o inimigo quer que a gente se corrompa, quer que a gente perca o foco. E muitos, infelizmente, dentro da igreja estão adorando falsos deuses. E a ira de Deus está sobre a vida dessa pessoa, sobre a casa, sobre a família, sobre a vida financeira, sobre a saúde, sobre o ministério. Muitas vezes, a pessoa dentro da igreja, assim como ali na nação de Israel, ela está se deixando levar por aquilo que é atraente aos olhos. Ela está se deixando levar por aquilo que é belo, que aparentemente é bom. Foi assim com Eva lá no início, ela se deixou levar pela beleza do fruto proibido. E o que acontece? Toda vez que o pecado entra dentro de uma família, entra dentro da casa de alguém, a ira de Deus, as consequências começam a acontecer. E às vezes a vida financeira está bagunçada, às vezes a vida emocional está bagunçada e a gente não sabe por quê. E às vezes a vida, o ministério não está como deveria estar, porque muitos estão adorando falsos deuses. E o que acontece? No verso 4, o Senhor disse a Moisés: prenda todos os chefes do povo e execute-os diante do Senhor em plena luz do dia, para que sua ira ardente se afaste de Israel. A direção de Deus é que o machado seja colocado na raiz. O povo de Deus é abençoado, a igreja é abençoada. O pecado é algo sério, muito sério. A direção de Deus para esse tipo de coisa é radical, posicionamento radical. Acho que eu apertei aqui. Oi, som. Eu apertei aqui, perdão, irmãos. É radical, é o machado na raiz, não é para tratar com brincadeira, não é para tratar de uma forma passar panos quentes, não. O que Deus fala aqui é que eliminem aqueles que estão idolatrando demônios, adorando demônios. Prenda todos os chefes do povo, execute-os. Verso 5. Então Moisés ordenou aos juízes de Israel: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade, que participaram do culto a Baal em Peor. Cada um é responsável. Cada chefe de tribo vai se responsabilizar por quem estava trazendo tragédia, desgraça para Israel. Cada chefe de tribo será responsável por quem estiver debaixo da sua autoridade. A responsabilidade daquilo que está sob o meu controle é minha, sobre quem está debaixo da minha autoridade é minha, é sua, é nossa responsabilidade. Executar aquilo que Deus disse para fazer, obedecer a palavra de Deus, tomar um posicionamento, ser firme, irmãos. Eu trago essa palavra com muito temor no meu coração, mas o que Deus pede aqui, depois de mostrar para a nação de Israel
que ele é com a nação de Israel, que ele é com o seu povo, depois de mostrar a sua fidelidade, depois de libertar o povo do Egito, depois de trazer o povo com grandes sinais, com grandes milagres, e mesmo assim o povo começar a se desviar de Deus, se desviar dos caminhos de Deus. Deus, ele exige posicionamento, ele exige que a gente, que o seu povo se posicione, seja determinado, seja firme, porque ele tem bênção para nós, porque ele tem bênção para o seu povo, ele tem bênção para a igreja. Às vezes nós pensamos que, eu vou fazer alguma coisinha aqui que não tem problema, isso é bom, isso é legal, mas o que Deus tem para nós vai além do que a gente pode imaginar, é melhor. Então não vale a pena sair do caminho de Deus, vale a pena permanecer, vale a pena ficar firme, vale a pena se posicionar. Quando Daniel, ele está preso lá na Babilônia, ele é chamado para fazer parte do conselho ali do rei, porque ele era um rapaz sábio, um rapaz inteligente. É oferecido para eles ali, e para os seus amigos, um tipo de alimento que não condizia com a cultura judaica dele, não condizia, era imundo para ele. E ele fala, a Bíblia fala que ele decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Trazendo para os nossos dias, eu e você, independente da nossa idade, independente da nossa família, independente do que nós fazemos, nós temos que ter uma postura igual a de Daniel, de decidir firmemente andar com Deus, de decidir firmemente nos posicionar, porque Deus tem bênção para nós. O que aconteceu com Daniel? Daniel, por 3 reinos, foi conselheiro, foi braço direito. Daniel, ele passou por situações que Deus foi glorificado através da vida dele. Quem não se lembra da cova dos leões? Quem não se lembra do jejum de Daniel? Povo de Deus, igreja, nação de Israel, hoje igreja de Jesus Cristo. Deus diz aqui, ordena que se faça isso, cada um que é responsável pelo seu povo, pela sua tribo, tome uma postura, tome uma posição. E no verso 6, nesse momento, enquanto todos choravam, porque aconteceu, eles se posicionaram, os chefes de tribo se posicionaram, e foi um grande lamento naqueles dias, enquanto todos choravam à entrada da tenda do encontro. O israelita levou dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés, de toda a comunidade de Israel. Olha só, enquanto a nação estava em pranto, se lamentando, porque o pecado traz morte, o salário do pecado é o quê? É morte, a recompensa do pecado é morte, é destruição, é coisa ruim, a longo prazo é destruição. Mas o inimigo, ele não liga para as nossas emoções. O povo ali estava em pranto, estava se lamentando, estava chorando. Mas vem um rapaz, um homem, traz uma mulher, passa no meio de todo o arraial de Israel, e o povo chorando, e ele vai se deitar com essa mulher. Ele não liga para o que está acontecendo. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Jeremias, que Deus é quem coloca temor no coração do homem. E muitas vezes nós vamos andando pelo caminho, e por várias coisas que vão acontecendo, muitas vezes por se acostumar com um ambiente como esse, que ambiente gostoso, que louvor delicioso, a presença de Deus aqui,
E às vezes nós nos deixamos nos levar pela rotina, e esse ambiente passa a ser algo comum, e vira um hábito, vira um ritual, mas a presença de Deus está aqui. A presença de Deus está dentro de você. Todo aquele que crê em Jesus, o Espírito Santo habita dentro dele. Por isso temos que ter o temor do Senhor. E esse homem aqui, ele não teve temor. A nação em pranto, se lamentando. O que ele faz? Ele pega lá uma moça e vai se deitar, e passa diante de todo o povo de Israel, e vai se deitar com ela. E mais à frente, nós vemos que eram pessoas que tinham uma representatividade diante do povo. Verso 7, vamos continuar. Quando Finéias, filho de Eleazar, e neto do sacerdote Arão, viu isso, levantou-se, saiu do meio do povo, pegou uma lança, correu atrás do homem até o interior de sua tenda, e atravessou o corpo do homem e da mulher, na altura do estômago, com um só golpe. Então a praga contra os israelitas cessou. A essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Alguém se levanta, alguém entende o que está acontecendo, alguém percebe o que está acontecendo, se levanta, acata o que Deus ordenou. – 24.000 pessoas já haviam morrido. Quantas coisas precisam acontecer, ou quantas coisas vão precisar acontecer, para que a gente tenha uma atitude de Finéias, lá na nossa casa, lá no nosso trabalho, no nosso relacionamento, com os amigos. Às vezes, temos amigos antigos, de boteco, e às vezes passar lá, tomar um guaraná, jogar uma partida de bilhar, jogar uma conversa fora, mas sem se contaminar, assistir um jogo de futebol na casa de um amigo, ir no salão de cabeleireiro, conversar, mas sem fofocar, sem se contaminar, sem falar palavrão. Vocês estão entendendo? A atitude de Finéias, que eu quero deixar claro nessa noite, é isso. Um posicionamento radical em relação ao pecado. Por quê? O pecado é destruidor. E por quê? Porque ninguém pode amaldiçoar a igreja, mas a própria igreja pode trazer para si destruição. Então nós que estamos aqui, você, pai de família, mãe de família, jovem, nós podemos andar por essas ruas, podemos visitar amigos, podemos estar em lugares, mas sem nos contaminar, se tomarmos essa posição firme em Deus. Olha, minha bandeira é essa, eu estou aqui, oi, tudo bem, mas a minha bandeira é essa, eu não abro mão disso, isso é princípio, isso é valor, é o Deus que eu sigo, é o Deus que eu sirvo. Finéias, quando ele viu aquela situação, ele correu, sem demora, ele foi lá e consertou a situação. E nós precisamos estar prontos para erradicar o pecado, sem demora. Se precisa confessar um pecado, correr para confessar, correr para se consertar. Se você precisa se consertar com alguém, se você precisa mudar de vida, corre para mudar a sua vida. Correr para não aceitar qualquer tipo de sujeira em nossas vidas. Jesus te limpou, Jesus nos limpou, o sangue de Jesus foi preciso ser derramado para que eu e você estivéssemos aqui hoje. Ele trocou as nossas vestes, Ele mudou a nossa sorte.
Quando houver qualquer tipo de sujeira nas nossas vestes, temos que correr para Ele, sem demora, sem pensar duas vezes. É muito melhor correr para Jesus do que correr de Jesus. É muito melhor confessar, consertar, é muito melhor, é muito mais abençoador. Você vai ganhar muito mais com isso. Em 1 João 1,9, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar de toda injustiça. Nós estávamos no culto no lar, sexta-feira. Uma vez por mês a gente faz lá o culto no lar, no nosso setor. E no Salmo 106, verso 30 e 31, Davi cita essa atitude de Finéias. A atitude de Finéias, daqui a pouco nós vamos ler, foi tão impactante, foi tão extraordinária, foi tão abençoadora, que Davi, no Salmo, cita, Salmo 106, verso 30, então se levantou Finéias e executou o juízo, e cessou a praga, acabou com a praga, e isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. Vamos ler o livro de Números de novo, capítulo 25, verso 10. Depois disso que Finéias fez, olha o que Deus diz para Moisés, verso 10. Então o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar e neto do sacerdote Arão, afastou a minha ira dos israelitas, ao demonstrar tamanho zelo por mim no meio deles, evitando que eu destruísse os israelitas na ira do meu zelo. Deus fala para Moisés, ele começa a citar a família de Finéias, ele cita o pai, ele cita o avô, e ele fala que Finéias, ele executou justiça, ele afastou a ira de Deus, quando mostrou zelo, cuidado. O que é zelo? Cuidado, mostrou cuidado com as coisas de Deus, com aquilo que Deus ordenou, com a instituição, com a palavra de Deus. Israel, a instituição de Israel é a própria palavra de Deus, são as escrituras. Deus disse para Moisés: olha, Finéias, ele zelou pela minha palavra, ele cuidou da minha palavra, ele cuidou da minha santidade, lá no meio do povo, lá no meio da casa dele, lá no meio dos amigos, aonde ele vivia, trazendo para os nossos dias, ele cuidou da santidade de Deus, e ele afasta a ira de Deus. Sabe o poder que nós temos? Sabe o poder que você tem, meu irmão? Lá no seu emprego, talvez as coisas estão uma bagunça, mas você pode afastar a ira de Deus e trazer a bênção de Deus para aquele lugar. Você pode cessar a peste daquele lugar, aquilo que está trazendo destruição. Esse cuidado, esse zelo, esse amor que Finéias teve, afastou
a ira de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Meu irmão e minha irmã, é isso que o Senhor espera de nós, que o amemos acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de fama, de sucesso, de dinheiro, de reputação, acima de tudo. Esse amor de Finéias trouxe uma consequência. Qual foi a consequência? Verso 12, acompanhe comigo aí. Agora diga-lhe, olha só, Deus ainda falando com Moisés, agora diga-lhe que faço com ele minha aliança especial de paz. Verso 13, por meio dessa aliança, olha só a sua família, você que está aqui hoje, a sua família, Deus ama a sua família, Deus ama a sua casa, Deus ama a sua descendência, que você ainda nem conhece, seus bisnetos, tataranetos, você ainda nem conhece, mas Deus já ama eles. Por meio dessa aliança, verso 13, dou a Finéias e a seus descendentes direito permanente ao serviço sacerdotal, pois em seu zelo por mim, seu Deus, ele fez expiação pelo povo de Israel. O amor de Finéias ao Senhor afastou a peste do povo, afastou a ira de Deus de sobre o povo, e trouxe para a família dele bênção sem medida, filhos abençoados, netos abençoados, bisnetos abençoados, tataranetos abençoados, sobrinhos abençoados. Meus irmãos, pastor, coisa mais linda aconteceu quarta-feira. 4 sobrinhos meus no culto, lá na comunidade onde eu pastoreio. Quando eu vi eles chegando, porque eles são de outro setor, onde o pastor Mateus pastoreia. E quando eu vi eles chegando, me deu uma alegria tão grande. Que alegria de ver os meus sobrinhos, a escadinha assim, ó, 17, acho que 12 e 9, se eu não estou enganado, sentando assim para ver o tio pregar, para participar da igreja com o tio. Irmãos, eu não sei o que você pensa, mas para mim a bênção maior hoje na minha vida é ver a minha família, é ter essa certeza, é saber que tem uma promessa de Deus, para que se eu permanecer no caminho, se eu caminhar com o Senhor, a minha família vai ser abençoada. Se nós amarmos o Senhor, se nós zelarmos pelas coisas do Senhor, há uma promessa. Interessante que, quando a Bíblia diz que Ele fez expiação pelo povo de Deus, nós lembramos de Jesus Cristo. A atitude radical de Jesus Cristo, ser obediente até a morte e morte de cruz, para que o meu e o seu pecado fosse pago, fosse perdoado. Olha só, isso trouxe o que para nós? A pastora disse: reinos e sacerdotes. O véu se rasgou. Hoje todos nós, por causa do sangue de Jesus, por causa da vida de Jesus entregue ao Pai, o amor de Jesus pela obra do Pai, o amor de Jesus pelas coisas do Pai, trouxe bênçãos para nós, trouxe vida eterna para a igreja. E nessa noite, a minha oração é que você que está aqui, receba isso no seu coração.
Eu não sei o que precisa de posicionamento na sua vida, mas você sabe. Você pode fazer essa oração nessa noite: sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu não quero que você receba essa palavra como uma palavra dura, mas que você receba essa palavra como uma oportunidade de sair daqui abençoando a sua casa, abençoando o seu povo, porque é isso que Deus tem para você, bênção. Ninguém do lado de fora pode amaldiçoar a igreja do Senhor. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Essa é a promessa para nós. Essa é a promessa para você. Então eu quero que nós possamos sair daqui nessa noite com o coração: uau, tem uma oportunidade de levar bênção para a minha descendência, de fazer a minha família uma família abençoada, bendita, por onde for, aonde estiver, aonde colocar a mão será abençoado, aonde colocar a planta dos pés será abençoado. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé para a gente orar? Hoje o véu se rasgou, toda a igreja é chamada de sacerdócio, por causa da ação de Jesus, da atitude de Jesus. Mas há algumas coisas que nós precisamos, de repente, resgatar, algumas coisas que vão se perdendo com o tempo, que nós precisamos resgatar: a santidade diante de Deus, a vida reta diante de Deus, conserto de pecados. Deus quer abençoar a sua casa, Deus tem bênção para a sua família. E às vezes, queridos, são tantas tentações, são tantas propostas. Às vezes estamos nesse lugar, nessa terra de Sitim. Às vezes estamos neste lugar e os nossos olhos estão olhando para tantas coisas, tantas oportunidades. E eu queria fazer algo nessa noite. Eu queria que nós orássemos a oração do Pai Nosso. E que nós lembrássemos dessa oração no decorrer da nossa vida. Essa oração tão linda. Diz assim, se você puder repetir: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação. Vamos repetir essa parte mais uma vez. E não nos deixe cair em tentação. De novo. E não, feche seus olhos. E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação. Feche seus olhos. Ó Deus, não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Está aqui a sua igreja. Famílias, ó Deus. Famílias que o Senhor tem abençoado. Famílias que o Senhor quer continuar abençoando. Famílias que talvez, ó Deus, precisam de libertação, precisam, ó Deus, de um agir nessa noite. Precisam, Senhor, ó Deus, de um Finéias, para que cesse, ó Deus, todo o mal que de repente entrou por causa de um deslize, por causa de uma distração, por causa de uma falta de cuidado, Senhor. Mas estamos aqui diante da Tua presença, o Deus misericordioso, o Deus longânimo, o Deus que perdoa pecados, e queremos nessa noite que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a nos consertar com o Senhor nessa noite, porque nós queremos
as bênçãos que o Senhor tem para nós. Nós queremos vencer no nome de Jesus, porque a palavra de Deus nos chama de mais do que vencedores. A palavra de Deus diz que o Senhor estaria conosco até o final dos séculos, até o fim. Meu Pai, no nome de Jesus, nessa noite, ó Deus, venha fazer a Tua vontade, venha sobre nós, Senhor. No nome de Jesus, eu quero que você abra o seu coração, eu quero que você se sinta livre na presença de Deus, que você ore. Se você se lembra de algo que precisa ser consertado com o Senhor, se você se lembra de alguma coisa, de algum posicionamento que precisa ser tomado, que nessa noite você não saia daqui sem tomar essa decisão. Entenda, meu irmão e minha irmã, Deus tem bênçãos para você, Deus tem coisas boas para você, Deus tem o maná diário, Deus tem a terra prometida, uma terra que emana leite e mel. O que Deus tem para você é melhor do que qualquer coisa. Ore agora, enquanto nós adoramos o Senhor. Oh Pai, nos dê coragem, Senhor, nos faça como Finéias nessa noite, corajosos para romper com qualquer coisa que nos afasta do Senhor, corajosos para romper com o pecado, porque o Senhor tem bênção para a sua igreja, o Senhor tem vida abundante para a sua igreja, o Senhor tem provisão para a sua igreja, o Senhor tem saúde para a sua igreja, o Senhor tem milagre para a sua igreja, o Senhor tem uma vida no Espírito, cheia de graça, cheia de gozo, Senhor. O que o Senhor tem para a sua noiva não se compara com o que esse mundo pode oferecer. E nós nos colocamos na sua presença, Senhor, nessa noite, e pedimos, Senhor, abra os nossos olhos nessa noite, fala conosco nessa noite, ministra o nosso coração. Levanta Finéias aqui nessa noite. E faça brilhar, sim, Deus, teu rosto em ti, oh Pai, que conceda oh sua Jesus, graça e te dê paz. Oh Jesus, amém, 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 amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê paz. Amém, 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 amém. Que a bênção se derrame até 1000
gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, que a presença te acompanhe por detrás e por diante, do teu lado e em ti. É por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Continue com seus olhos fechados. Peça para Deus: mostra, Senhor, mostra o meu coração. Fala comigo, Senhor. Me dá força. Me dá força, me dá coragem, Senhor. Essa situação é tão difícil. Às vezes tem uma situação que não é fácil. Não é fácil, é difícil, mas o Senhor, Ele te dá força. O Senhor, Ele te dá coragem. O Espírito Santo que está em você não é espírito de medo, é espírito de coragem, é espírito de ousadia. Nessa noite, fale isso com Deus. A sua família está em jogo, a sua descendência está em jogo. Deus quer derramar bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, porque Deus, Ele é abençoador. Jesus já conquistou para você toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O único que pode parar essas bênçãos somos nós mesmos. Por isso, nessa noite, não saia daqui sem tomar uma decisão, sem decidir, como Daniel, firmemente: eu vou me posicionar, porque o Espírito Santo está em mim, e Ele vai me capacitar, Ele vai me dar coragem, Ele vai me fazer avançar, e Deus vai te dar vitória, e Deus vai te dar coragem, e Deus vai fazer você vencer. Essa é a vontade de Deus para a sua igreja, que a igreja triunfe, que a igreja avance, que a igreja seja abençoada. Essa é a vontade de Deus para você, e Deus está te dando coragem nessa noite. Deus está te trazendo coragem. Você está aí falando: como é que eu vou fazer isso? Deus vai te surpreender, Deus vai fazer surpresa na sua vida. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês, Pai, que toda fortaleza na mente, toda barreira, todo levante, toda voz do inferno seja destruída, seja quebrada, pelo poder do nome de Jesus Cristo. No poder do nome de Jesus Cristo, todo sofisma, toda filosofia seja desfeita pela unção, a unção do Senhor, a unção do Senhor Jesus, que quebra todo jugo, seja liberada aqui neste lugar, no nome de Jesus.
Aqui está a sua igreja vencedora, a igreja que avança, um povo abençoado, no nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus Cristo. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, glorifica o nome dEle, no nome de Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Here we go.